O Catecismo em um ano. Olá, eu sou Yuri, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim de 1997. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram O Catecismo em um ano ou na descrição desse podcast. Chegamos ao 7º episódio do nosso podcast, também ao 7º dia do nosso plano de leitura. Estamos na grande primeira parte do Catecismo, a profissão de fé. Dentro da primeira sessão, eu creio, nós cremos, e no capítulo 1, o homem é capaz de Deus, de modo que hoje leremos o 2º e o 3º itens deste capítulo, dos números 31 ao 38 do Catecismo da Igreja Católica. Segundo, as vias de acesso ao conhecimento de Deus. Criado à imagem de Deus, chamado a conhecer e a amar a Deus, o homem que procura Deus descobre certos caminhos para chegar ao conhecimento de Deus. Eles são também chamados de provas da existência de Deus, não no sentido das provas que as ciências naturais buscam, mas no sentido de argumentos convergentes e convincentes que permitem chegar a verdadeiras certezas. Estas vias para chegar a Deus têm como ponto de partida a criação, o mundo material e a pessoa humana. O mundo, a partir do movimento e do devir, da contingência, da ordem e da beleza do mundo, pode-se conhecer a Deus como origem e fim do universo. São Paulo afirma a respeito dos pagãos: o que de Deus se pode conhecer é a eles manifesto, já que Deus mesmo lhes deu esse conhecimento. De fato, as perfeições invisíveis de Deus, não somente seu poder eterno, mas também a sua eterna divindade, são percebidas pelo intelecto, através de suas obras, desde a criação do mundo. Carta aos Romanos, capítulo 1, versículos 19 ao 20. Diz Santo Agostinho: interroga a beleza da terra, interroga a beleza do mar, interroga a beleza do ar que se dilata e se difunde, interroga a beleza do céu, interroga todas estas realidades. Todas elas te respondem: olha-nos, somos belas. Sua beleza é um hino de louvor. Essas belezas, sujeitas à mudança, quem as fez, senão o belo, não sujeito à mudança? O homem, com sua abertura à verdade e à beleza, com seu senso do bem moral, com sua liberdade e a voz de sua consciência, com sua aspiração ao infinito e à felicidade, o homem se interroga sobre a existência de Deus. Mediante tudo isso, percebe sinais de sua alma espiritual. Como semente de eternidade que leva dentro de si, irredutível à só matéria, sua alma não pode ter origem senão em Deus. O mundo e o homem atestam que não têm em si mesmos nem seu princípio primeiro, nem seu fim último, mas que participam do ser em si, que é sem origem e sem fim. Assim, por estes diversos caminhos, o homem pode chegar ao conhecimento da existência de uma realidade que é a causa primeira e o fim último de tudo,
a que todos chamam Deus. As faculdades do homem o tornam capaz de conhecer a existência de um Deus pessoal. Porém, para que o homem possa entrar em sua intimidade, Deus quis revelar-se ao homem e dar-lhe a graça de poder acolher esta revelação na fé. As provas da existência de Deus podem, todavia, dispor à fé e ajudar a ver que a fé não se opõe à razão humana. Terceiro, o conhecimento de Deus segundo a Igreja. A Santa Igreja, nossa Mãe, sustenta e ensina que Deus, princípio e fim de todas as coisas, pode ser conhecido, com certeza, pela luz natural da razão humana, a partir das coisas criadas. Sem esta capacidade, o homem não poderia acolher a revelação de Deus. O homem tem esta capacidade por ser criado à imagem de Deus. Todavia, nas condições históricas em que se encontra, o homem enfrenta muitas dificuldades para conhecer a Deus apenas com a luz de sua razão. Embora a razão humana, falando simplesmente, possa realmente com suas forças e sua luz natural chegar ao conhecimento verdadeiro e certo de Deus, único e pessoal, que sustém e governa o mundo com sua providência, bem como ao conhecimento da lei natural, impressa pelo Criador em nossas almas, não são poucos, todavia, os obstáculos que impedem a razão de fazer o uso eficaz e frutuoso dessa sua capacidade natural. De fato, as verdades que se referem a Deus e às relações entre os homens e Deus são verdades que transcendem por completo a ordem das coisas sensíveis. E quando entram na prática da vida e a informam, exigem sacrifício e abnegação própria. Ora, o entendimento humano encontra dificuldades na aquisição de tais verdades, quer pela ação dos sentidos e da imaginação, quer pelas más inclinações nascidas do pecado original. Isso faz com que os homens, em semelhantes questões, facilmente se persuadam de ser falso e duvidoso o que não querem que seja verdadeiro. Por isso, o homem tem necessidade de ser iluminado pela revelação de Deus, não somente sobre o que ultrapassa seu entendimento, mas também sobre as verdades religiosas e morais que por si mesmas não são inacessíveis à razão, a fim de que estas, no estado atual do gênero humano, possam ser conhecidas por todos, sem dificuldade, com firme certeza e sem confusão de erro. Como um comentário adicional à leitura do Catecismo, vamos ler mais uma catequese do Papa Bento XVI por ocasião do Ano da Fé. Papa Bento XVI, audiência geral, quarta-feira, 14 de novembro de 2012. Há caminhos que podem abrir o coração do homem ao conhecimento de Deus, sinais que conduzem para Deus. Certamente, com frequência, corremos o risco de sermos ofuscados pelo cintilar da vida mundana, que nos torna menos capazes de percorrer tais caminhos ou de ler tais sinais. Contudo, Deus não se cansa de nos procurar. É fiel ao homem que criou e salvou. Permanece próximo da nossa vida porque nos ama. Esta é uma certeza que nos deve acompanhar todos os dias, mesmo se determinadas mentalidades difundidas dificultam que a Igreja e o cristão comuniquem a alegria do Evangelho a cada criatura e levem todos ao encontro com Jesus, único Salvador do mundo. Todavia, esta é a nossa missão, é a missão da Igreja, e todos os crentes devem vivê-la jubilosamente, sentindo-a como própria, através de uma existência animada verdadeiramente pela fé, marcada pela caridade, pelo serviço a Deus e aos outros, e capaz de irradiar esperança. Esta missão resplandece, sobretudo,
na santidade para a qual todos somos chamados. Hoje, não faltam dificuldades e provações para a fé, frequentemente pouco compreendida, contestada e rejeitada. São Pedro dizia aos seus cristãos: estais sempre prontos a responder para a vossa defesa, com doçura e respeito, a todo aquele que vos perguntar a razão da vossa esperança. No passado, no Ocidente, numa sociedade considerada cristã, a fé era o âmbito no qual ela se movia. A referência e a adesão a Deus eram, para a maioria das pessoas, parte da vida cotidiana. Ao contrário, era quem não acreditava que devia justificar a própria incredulidade. No nosso mundo, a situação mudou, e cada vez mais o crente deve ser capaz de dizer a razão de sua fé. São João Paulo II, na encíclica Fides et Ratio, realçava o modo como a fé é posta à prova, também na época contemporânea, atravessada por formas sutis e capciosas de ateísmo teórico e prático. A partir do Iluminismo, a crítica à religião intensificou-se. A história foi marcada também pela presença de sistemas ateus, nos quais Deus era considerado uma mera projeção do ânimo humano, uma ilusão e o produto de uma sociedade já alterada por tantas alienações. Depois, o século passado conheceu um forte processo de secularismo sob a bandeira da autonomia absoluta do homem, considerado como medida e artífice da realidade, mas empobrecido do seu ser, criatura à imagem e semelhança de Deus. No nosso tempo, verificou-se um fenômeno particularmente perigoso para a fé. De fato, existe uma forma de ateísmo que definimos prático, no qual não se negam as verdades da fé ou os ritos religiosos, mas simplesmente se consideram irrelevantes para a existência cotidiana, destacadas da vida, inúteis. Então, com frequência cremos em Deus de modo superficial e vivemos como se Deus não existisse. Mas, no final, este modo de viver resulta ainda mais destrutivo, porque leva à indiferença à fé e à questão de Deus. Na realidade, o homem separado de Deus reduz-se a uma só dimensão, a horizontal, e precisamente este reducionismo é uma das causas fundamentais dos totalitarismos que tiveram consequências trágicas no século passado, assim como a crise de valores que vemos na realidade atual. Obscurecendo a referência a Deus, obscureceu-se também o horizonte ético, abrindo espaço ao relativismo e confirmando-se uma concepção ambígua da liberdade que, em vez de ser liberatória, acaba por ligar o homem a ídolos. As tentações que Jesus enfrentou no deserto antes da sua missão pública representam bem aqueles ídolos que fascinam o homem quando não vai além de si mesmo. Se Deus perder a centralidade, o homem perde o seu justo lugar. Não encontra sua colocação na criação, nas relações com os outros. Não se extinguiu o que a sabedoria antiga evoca com o mito de Prometeu. O homem pensa que pode tornar-se ele mesmo Deus, dono da vida e da morte. Diante deste quadro, a Igreja, fiel ao mandato de Cristo, nunca cessa de afirmar a verdade sobre o homem e sobre o seu destino. O Concílio Vaticano II afirma sinteticamente que o aspecto mais sublime da dignidade humana encontra-se na vocação do homem à união com Deus. Começa com a existência, o convite que Deus dirige ao homem para dialogar com ele. Se o homem existe, é porque Deus o criou por amor, e por amor não cessa de o conservar na existência. E o homem não vive plenamente segundo a verdade, se não reconhecer livremente este amor e não se entregar inteiramente ao seu Criador. Então,
Que respostas está a fé chamada a dar, com doçura e respeito, ao ateísmo, ao ceticismo, à indiferença pela dimensão vertical, para que o homem do nosso tempo possa continuar a interrogar-se sobre a existência de Deus e a percorrer os caminhos que levam a Ele? Gostaria de mencionar alguns caminhos e de os resumir muito sinteticamente em 3 palavras: o mundo, o homem e a fé. A primeira, o mundo. Penso que devemos recuperar e fazer recuperar ao homem de hoje a capacidade de contemplar a criação, a sua beleza, a sua estrutura. O mundo não é um magma amorfo, mas quanto mais o conhecemos e descobrimos os seus mecanismos maravilhosos, tanto mais vemos um desígnio, vemos que existe uma inteligência criadora. Albert Einstein disse que nas leis da natureza se revela uma razão tão superior que toda a racionalidade do pensamento e dos ordenamentos humanos, em comparação, é um reflexo absolutamente insignificante. Portanto, um primeiro caminho que leva à descoberta de Deus é a contemplação da criação com um olhar atento. A segunda palavra, o homem. É de Santo Agostinho a frase célebre com a qual diz que Deus é mais íntimo de mim de quanto eu o seja de mim mesmo. A partir disto ele formulou o convite: não saias de ti mesmo, entra em ti mesmo. A verdade habita no homem interior. Este é outro aspecto que corremos o risco de perder no mundo ruidoso e dispersivo no qual vivemos: a capacidade de refletir, de meditar em profundidade e de detectar aquela sede de infinito que trazemos no íntimo, que nos impele a ir além e nos remete para alguém que possa a satisfazer. A terceira palavra, a fé. Sobretudo na realidade do nosso tempo, não devemos esquecer que um caminho que leva ao conhecimento e ao encontro com Deus é a vida de fé. Quem crê está unido a Deus, está aberto à sua graça e à força da caridade. Assim, a sua existência torna-se testemunho não de si mesmo, mas do ressuscitado, e a sua fé não teme mostrar-se na vida cotidiana. Está aberta ao diálogo que expressa profunda amizade pelo caminho de cada homem e sabe dar esperança à necessidade de resgate, de felicidade e de futuro. De fato, a fé é encontro com Deus que fala e age na história e que converte a nossa vida diária, transformando a nossa mentalidade, juízos de valor, escolhas e ações concretas. Não é ilusão, fuga da realidade, refúgio cômodo, sentimentalismo, mas é participação de toda a vida e é anúncio do Evangelho, boa nova capaz de libertar o homem todo. Um cristão e uma comunidade que sejam ativos e fiéis ao projeto de Deus que nos amou em primeiro lugar, constituem um caminho privilegiado para quantos vivem na indiferença e na dúvida acerca de sua existência e ação. Contudo, isto exige que o testemunho de fé de cada um se torne cada vez mais transparente, purificando a própria vida para que esteja em conformidade com Cristo. Hoje muitos têm uma concepção limitada da fé cristã, porque a identificam com um mero sistema de crença e de valores, e não com a verdade de um Deus que se revelou na história, desejoso de comunicar intimamente com o homem, numa relação de amor com ele. Na realidade, como fundamento de toda doutrina e valor, está o evento do encontro do homem com Deus em Jesus Cristo. O cristianismo, antes de uma moral ou de uma ética, é o acontecimento do amor, é o acolhimento da pessoa de Jesus. Por isso, o cristão e as comunidades cristãs, antes de mais, devem olhar e fazer olhar para Cristo, o verdadeiro caminho que leva a Deus.
Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!